Ótima tarde para você. Está no ar o Boletim Legislativo e a partir de agora com um cenário novo. Estamos dentro da redação da TV Câmara, bem pertinho das equipes que fazem todo o trabalho de apuração e busca das informações que chegam até você. O nosso compromisso daqui continua sendo o de dar transparência ao trabalho do Legislativo, refletir sobre temas que afetam o cotidiano da cidade e, assim, estimular o exercício da cidadania. Então, vamos juntos. Hoje vamos falar sobre envelhecimento da população e as políticas públicas necessárias, como a oferta de instituições de longa permanência. Também tem informação sobre a regularização do título de eleitor. Quem não votou em 3 turnos precisa atualizar o documento. As informações a gente traz daqui a pouquinho. Uma parceria entre o Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza, o CEPAS, e a Associação das Empresas do Vale do Paraíba, a ASECRE, quer aproximar os estudantes do mundo do trabalho. A ideia é promover visitas dos alunos às empresas. Rafael trabalhou por mais de 10 anos como segurança. Mais recentemente, decidiu mudar de área e fazer um curso técnico em mecânica. Tudo isso tem um objetivo: melhorar de vida. Na busca de uma melhoria de vida, de melhores salários, eu acabei vindo para a escola, estudando no CEPAS, e hoje eu consigo integrar uma grande empresa, uma empresa renomada mundialmente, e a expectativa é que cada vez alçar voos maiores dentro do ramo da mecânica, no qual eu estudo. Já o Wesley, que também cursa técnico em mecânica e trabalha na área de metalurgia desde os 16 anos, procurou a oportunidade para se especializar na profissão. O objetivo é finalizar o curso técnico e depois fazer um superior com inglês também e chegar até o mais alto possível. Mas o aprendizado dos alunos de mecânica e outros cursos do CEPAS não vai ficar só dentro da sala de aula. Uma parceria entre o CEPAS e a Associação das Empresas do Vale do Paraíba, a ASECRE, vai permitir que os estudantes conheçam na prática o trabalho das profissões que irão exercer. A ideia é realizar visitas em empresas da cidade para vivenciar a realidade do mercado. Um dos trabalhos que o CEPAS desenvolve como equipe própria do CEPAS é realmente buscar no mercado de trabalho parceiros, que queiram estar conosco aí, desenvolvendo também os nossos alunos e trazendo até ideias de melhoria para o nosso curso, para que a gente realmente possa ter a formação adequada para o nosso aluno que atenda ao que o mundo do trabalho realmente quer. A parceria tem como principal objetivo a troca de experiências entre os alunos e as empresas. Essa oportunidade pode ser um incentivo para que os estudantes conheçam as vagas disponíveis no mercado de trabalho e as funções que podem desempenhar. Uma das ações é aproximar os coordenadores dos cursos com essas empresas através da ASECRE, em que eles possam estar discutindo e conversando com as empresas o nosso plano de curso, o nosso perfil profissional, se realmente está atendendo, trazer os alunos para visitar essas empresas, vivenciar dia a dia dessa empresa, e possibilitar também uma proximidade dessas empresas na atuação dos nossos alunos com relação aos projetos. Para Wagner Siqueira, diretor da ASECRE, essa parceria auxilia em uma vivência prática para os alunos, de modo a prepará-los melhor para os desafios da rotina de trabalho e, quem sabe, facilitar a contratação de mão de obra qualificada. Os RHs penam em fazer pesquisa e buscar profissionais. Os RHs estão a todo momento buscando. Só que o RH vai e faz aquela entrevista com o candidato que se apresenta, ele não conhece a jornada anterior desse candidato. Ele simplesmente vai ler o currículo, vai fazer a entrevista e aí vai virar uma contratação. Já ao passo em que, no momento em que ele tem a proximidade com o CEPAS, esses jovens vão estar visitando as empresas, esses RHs já vão conhecer esses potenciais candidatos antes. Então, não vai ser só uma simples entrevista, vai conhecer a jornada desse jovem, porque daí a empresa vai poder conversar com o professor desse jovem, com o próprio jovem, entender toda a jornada dele. Para a Câmara de São José, essa parceria entre o CEPAS e a ASECRE é fundamental para facilitar a busca por mão de obra qualificada. Essa troca de experiências pode ampliar as contratações de profissionais da cidade e ter impactos na economia local. Para os alunos, a chance de conhecer de perto o funcionamento das empresas é uma grande oportunidade para complementar ainda mais a formação e chegar ao mercado de trabalho
mais preparado. Esse diálogo com as outras empresas vai trazer muito benefício para quem está começando. Pessoas que nunca teve nenhuma atividade profissional e também quem teve para adquirir mais experiências. Então vai ser um tete-a-tete muito legal. Essas empresas, junto com a escola, ela consegue trazer uma proximidade maior do aluno junto ao mercado de trabalho, onde eles possam ver uma melhor vertente para eles, se desenvolver essas habilidades e descobrir-se num ramo maior e capacitando profissionais cada vez melhores. E se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o PAT está com vagas abertas em diversas áreas. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, afinador de motores a diesel, ajudante de motorista, ajudante de obras, almoxarife, assistente administrativo, atendente do setor de hortifruti e granjeiros, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar geral de conservação de vias permanentes, caçambeiro, cartazeiro, consultor de vendas, controlador de orçamento, corretor de imóveis, costureira em geral, cozinheiro geral, cuidador de idosos, desenhista industrial gráfico, desenhista técnico eletromecânica, designer de sobrancelhas, eletricista de instalações, eletrotécnico na fabricação, montagem de máquinas, empregado doméstico nos serviços gerais, enfermeiro, fisioterapeuta geral, fresador CNC, instalador de película solar, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, marmorista, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplanagem, mecânico de refrigeração, oficial de manutenção predial, operador de betoneira, operador de instalação de refrigeração, operador de telemarketing, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, professor de jardim de infância, repositor de mercadorias, soldador, subgerente de restaurante, vendedor de consórcio e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de auxiliar de logística e operador de processo de produção. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. O eleitor que está com a situação irregular junto à Justiça Eleitoral tem até o dia 19 de maio para atualizar o documento. Quem perder esse prazo poderá ter o título cancelado. Então vamos saber quais são as condições que exigem essa regularização? O repórter Marvin Pinho está com a gente. Tudo bem, Marvin? Boa tarde para você. Quais são as informações? Francine, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. O período aí para regularização do título de eleitor, né, vai até o dia 19 de maio. Hoje no estado de São Paulo são mais de 1.300.000 pessoas em situação irregular. E para entender como fazer isso, a gente conversa agora com o Hernande Ramos da Silva, que é chefe de cartório eleitoral. Hernande, primeiro, no estado de São Paulo, cerca de 1.300.000 pessoas. Aqui em São José dos Campos, dá para ter uma ideia desse número? Sim, aqui em São José, aproximadamente 22.000 eleitores estão passíveis de ter o seu título de eleitor cancelado se não regularizarem aí até o dia 19 de maio, por conta de deixarem de votar nas 3 últimas eleições consecutivas, nos 3 últimos turnos de eleições anteriores, 2022, depois 2024. Então, precisa estar regularizando a situação. E mesmo quem não está a esse ponto próximo do cancelamento, né, como você disse, não ter votado nas últimas 3 eleições, quem não votou, por exemplo, só no ano passado, também precisa regularizar. Sim, todos os eleitores que não conseguiram votar e nem justificar, eles estão com pendência junto à Justiça Eleitoral. Então, é necessário nos procurar pessoalmente ou através da internet, pelo nosso site oficial, para estar regularizando aí a situação eleitoral, fazendo o pagamento da multa eleitoral ou fazendo a apresentação da justificativa eleitoral.
e essa condição, né, de ter a pendência com a Justiça Eleitoral? Quais são as consequências disso? O eleitor que ele não está em dia com a Justiça Eleitoral, ele não tem a certidão de quitação eleitoral, que ela é necessária quando o eleitor ele vai precisar tirar o passaporte, renovar passaporte, assumir cargos públicos, matricular-se em escolas públicas ou faculdades públicas, entre outros impedimentos aí que vão trazer essa dificuldade para a vida do eleitor. E, geralmente, como você costuma perceber, o pessoal deixa para a última hora? Infelizmente, o eleitor acaba deixando para nos procurar só quando ele está precisando dos benefícios que são inerentes à certidão de quitação eleitoral. É importante o eleitor estar atento e nos procurar com antecedência para evitar aí o mau atendimento por conta da grande procura próximo da data final, e aí forma-se filas e a gente pretende dar o melhor atendimento possível. Então, é bom evitar que isso aconteça, mas isso depende dos eleitores estarem nos procurando. E para quem está vendo a gente e já, por causa disso, decide regularizar a situação, qual que é a orientação, o que tem que fazer? Então, a orientação é que nos procure antes do final do prazo. Eles têm duas opções, ou faz o acesso pelo site da Justiça Eleitoral, lá é possível gerar uma guia de multa, ou pagar pelo Pix propriamente dito, né? Ali a guia é o Pix, e pode nos procurar presencialmente. Nós trabalhamos de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã às 17 horas, no atendimento ao público, e nos procurando a gente consegue também emitir a guia, né, do Pix ou uma GRU, um boleto para ele poder fazer o pagamento no banco, que aí fica regularizada a situação. Tá certo, Fernando. Obrigado pelas suas informações. Francine, é isso, o pessoal tem que ficar atento, como disse o Hernande, mas olha só, o sistema é fácil, é prático, dá para resolver vindo aqui no cartório, dá para resolver de forma remota, o importante é resolver. Volto com você. Legal, Mavi, muito obrigada pelas informações. E olha, aqui no Boletim a gente sempre abre espaço, né, para falar de bem-estar. É o quadro Pílulas de Saúde. Olá, sou o Jefferson Takehara, sou médico otorrinolaringologista e vou falar algumas dicas sobre como evitar as gripes e resfriados. Primeira coisa seria manter uma boa alimentação. Uma pessoa bem nutrida, com os nutrientes necessários, faz a nossa defesa funcionar de forma adequada e dá os recursos para a produção de anticorpos e de células de defesa. Além disso, um bom aporte de água ajuda as vias respiratórias altas, boca, garganta, a funcionarem melhor e ter uma melhor lubrificação. E dessa forma, ela funcionar melhor, inclusive na sua defesa, já que é uma porta de entrada importante para doenças. Seja na comida, na água, no ar, bactérias e vírus podem entrar nessa região e ela precisa funcionar direitinho. Outro ponto que nós precisamos tomar cuidado é não esquecer da nossa vacinação. Não podemos deixar nossa vacinação fora de ordem ou não em dia. A vacina precisa ser tomada e ser mantida sob controle. Principalmente olhar a dos nossos filhos para ver se não está passando da hora de fazer o reforço das vacinas que ele já tomou. E a última dica seria em relação à rede de apoio, pois muitas vezes quando os nossos filhos estão doentes e às vezes precisam se afastar da escola, muitas vezes de última hora é difícil a gente pensar em como alguém poderia ajudar quando eu estou trabalhando e o meu filho precisa ficar em casa enquanto se recupera da febre ou de alguma infecção. Pense antes da crise em com quem você poderia contar, algum parente, amigo, padrinhos. Então, conte com a sua rede de apoio e fale que se poderia pergunte se poderia contar com eles numa situação de necessidade, pois se a criança estiver com febre, ela pode estar disseminando patógenos com vírus e bactérias e alastrando a doença para mais gente. Dados do último censo mostram que a população idosa de São José dos Campos mais que dobrou em 12 anos. Em 2010, o número de pessoas com 65 anos ou mais era de 38 mil. A quantidade saltou para 80 mil em 2022. As outras faixas etárias não apresentaram um crescimento tão expressivo. Inclusive, no grupo de 0 a 14 anos, houve uma redução no número de habitantes de 22% para 18%. Os números revelam uma tendência de envelhecimento da população de São José, a exemplo do que acontece
no restante do país. E dentro desse contexto, especialistas defendem a adoção de políticas públicas, inclusive com um investimento em instituições de longa permanência. O Brasil está envelhecendo. Segundo o IBGE, o número de pessoas a partir de 65 anos cresceu 57,4% nos últimos 12 anos. Hoje, com mais de 22 milhões de pessoas, os idosos representam quase 11% da população brasileira. Nunca, na história do país, essa porcentagem foi tão alta. É um fenômeno mundial. Só que aqui no Brasil aconteceu com uma velocidade muito rápida. Em 20 anos nós mudamos a nossa pirâmide, eu falo brincando que virou um quibe, que já não é mais uma pirâmide. E foi mais por causa desse fenômeno mesmo. Menos filhos e as pessoas vivendo mais. A projeção para os próximos anos é de ter mais idosos do que jovens no Brasil. Entre as razões estão a diminuição da taxa de fecundidade e o aumento da expectativa de vida. Esse panorama trouxe uma nova realidade e preocupação, como a população e as autoridades têm se planejado para o futuro. O envelhecimento ele é heterogêneo, quer dizer que nós temos às vezes uma pessoa de 80 anos que corre maratona e uma pessoa de 80 anos acamada, que teve, por exemplo, uma sequela de AVC. Então, assim, vamos atender os dois de 80, mas de formas diferentes. Então, isso vai impactar tudo, impactar a saúde pública, impactar o comércio, impactar o transporte público, a parte de malha viária, tudo vai ser impactado. O envelhecimento traz desafios, mas também oportunidades. A sociedade e o poder público precisam se adaptar para garantir que os idosos tenham uma vida digna. Isso inclui o desenvolvimento de políticas públicas, cuidados com a saúde e até mesmo apoio social e econômico. Envelhecer é caro, não é barato, e então é uma coisa que a gente precisa realmente pensar, políticas públicas. A gente mesmo, né, como pessoa, nossa, quero viver mais, preciso guardar mais dinheiro, começar a se espelhar, nossa, como que eu posso fazer, o que eu posso fazer, vou fazer atividade física, não vou, então é esse tipo de coisa que nós temos que pensar. A preparação para a velhice pode acontecer de diferentes maneiras. A qualidade de vida passa por hábitos saudáveis, como a prática de atividades físicas e da organização financeira. A consciência sobre a renda na aposentadoria é importante e tem ganhado força entre os brasileiros mais jovens. É o caso da Gabriela, que aos 31 anos já entende a importância de se estruturar para o futuro. Hoje a gente tem energia para trabalhar e lá na frente talvez não tenha toda essa energia aqui para trabalhar e para gerar renda, né? Então foi quando eu comecei a fazer essa parte de planejamento financeiro, olhando lá para frente. Dentro deste contexto do envelhecimento, as instituições de longa permanência para os idosos exercem um papel fundamental na rede de apoio. Em São José, são 4 abrigos públicos que fornecem moradia e auxílio 24 horas. Tem também os particulares, como é o caso desta instituição, que há 25 anos funciona na região central e proporciona conforto, segurança e atividades humanizadas. São os residenciais para idosos, públicos ou privados, que são chamados de ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Exatamente como essa rede de apoio, como a Casa do Idoso tem, que é essa que passa o dia, é a creche. Então, vai precisar cada vez mais desse tipo de local e de profissional cuidador. Eu falo que nós vamos ter que ter mais cuidadores de idosos do que babás. O seu Elbert tem 71 anos e adora a convivência no abrigo, onde além de socializar, também cuida do passarinho de estimação, uma forma de manter a mente ativa. É um lugar acolhedor, né? Eu não faço nada de nada, só trato do passarinho, mais nada, o resto fazem tudo por mim, entendeu? Então é tranquilo aqui, muito bom. Envelhecer com dignidade é um direito de todos. Por isso, a palavra-chave para alcançar a melhor idade com qualidade de vida é prevenção. Qual é a média de vida hoje? 80? Tá, com 80 anos, como eu quero estar? Para eu estar bem com 80 anos, o que eu tenho que fazer antes? Então, na verdade, nós temos que trabalhar com a prevenção, isso em tudo, como a queda de um idoso, como uma desidratação.
Com o objetivo de incentivar os contribuintes a doarem parte do imposto de renda devido, a Prefeitura de São José acaba de lançar a campanha Imposto Solidário. O valor pode ser destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal do Idoso. O imposto de renda também pode ser uma ferramenta de assistência social. Essa é a meta da campanha Imposto Solidário, que neste ano vai contar com a mobilização do poder público. A ação foi apresentada em uma coletiva de imprensa e o objetivo é incentivar contribuintes a destinarem até 6% do valor do imposto devido a instituições que beneficiam crianças e jovens ou idosos. Por exemplo, se você tem um imposto a pagar de R$2.000 e você faz uma destinação de 500, o seu imposto a pagar cai para 1.500, ou seja, o valor que você está destinando abate totalmente do imposto a pagar. E no caso de tiver uma restituição de R$2.000 e você fizer uma doação de R$500, esse valor destinado, ele acrescenta no valor da sua restituição. Então a restituição que era de R$2.000, porque você fez uma doação de 500, vai para R$2.500. O encontro contou com a presença do prefeito Anderson Farias, da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Sheila Tomás, do analista tributário da Receita Federal, Fernando Santos, além dos vereadores Zé Luiz e Marcão da Academia e representantes de entidades sociais. A expectativa do município é ampliar a divulgação de informações sobre o imposto solidário. Participar é fácil, é só demonstrar o interesse durante o preenchimento da declaração. Na declaração do imposto de renda tem uma ficha, doações diretamente na declaração, você seleciona municipal, escolhe a cidade de São José dos Campos e se é para criança e adolescente ou se é para pessoa idosa. O próprio programa vai mostrar até que valor você pode doar, ele faz o cálculo dos 3%. A reunião mostrou que São José dos Campos tinha o potencial de arrecadar R$86 milhões com as doações vindas do imposto de renda no ano de 2024. Porém, apenas 1.400.000 foram obtidos, o que resulta em apenas 1,71% do potencial alcançado. Para o prefeito Anderson Farias, o trabalho de divulgação sobre a doação será reforçado neste ano para que o valor arrecadado aumente. Realmente a gente conseguiu o máximo possível de divulgar. Primeiro, como é simples você fazer uma doação dessa, ela é simples, segura, você faz através dentro do próprio sistema da Receita Federal, e depois nós também tornarmos todos esses dados e informações de forma transparente. Nós já fazemos isso, fica no site da Prefeitura, no site do fundo, tanto do Fundo do Idoso quanto do Fundo da Criança e Adolescente, essas informações. Só que nós precisamos sair desses ambientes, a gente precisa fazer com que essa informação chegue até as pessoas, porque desta forma a gente consegue também fomentar e incentivar outras pessoas, mais cidadãos, a realmente fazer essa doação. Ao todo, mais de 60 entidades podem ser beneficiadas com os recursos do Imposto Solidário. O valor arrecadado é fundamental para que muitas delas continuem o trabalho de apoio a crianças, jovens e idosos. Segundo a presidente do Fundo Social, a meta para este ano é alcançar pelo menos 10% do potencial da verba de arrecadação com o Imposto Solidário. A gente teve aqui um relato de que 3 milhões financiaram 12 grandes projetos na cidade e com mais 6 milhões financiariam praticamente tudo. Então, assim, eu acho que seria muito importante se a gente pudesse passar dos 2 dígitos, Nós temos potencial. São José é muito perseverante quando ele quer fazer doação, quando ele quer ser solidário, ele é. Então, assim, nós temos capacidade de doação. Vamos nos reunir, vamos fazer uma força-tarefa, passar dos 2 dígitos, passar do 1,71 para 10 ponto alguma coisa. É o nosso sonho de consumo. Os vereadores que estiveram no encontro defenderam o papel da Câmara de ajudar na divulgação da campanha. O Legislativo, com o apoio de todos os parlamentares, pode servir como mais um canal de informações sobre o Imposto Solidário. Quanto maior o valor arrecadado, mais projetos sociais poderão ser realizados na cidade. Por que não, quando você vê que tem centenas de projetos para fazer e muitos não conseguem recursos, e através disso você entender que aquilo que você podia investir a nível federal pode ficar em São José dos Campos. Então eu acho que é um projeto justo, é um projeto que a gente precisa ter a consciência e entender. Não é difícil e nós podemos contribuir ainda mais com as políticas públicas do idoso, da criança e adolescente aqui em São José dos Campos. Então a Câmara ela tem um papel fundamental na questão de acompanhar isso, de propagar essa mensagem, quem sabe de criar novos projetos de lei que fortalece e incentiva a população a investir cada vez mais
nessas políticas públicas? Olha, acho que primeiro fazer uma campanha bem forte, pegar todo esse material que foi divulgado aqui hoje. A gente vai passar para todos os vereadores ter conhecimento desse trabalho também, porque o vereador está lá na ponta diariamente com a comunidade, fazendo reuniões, quem sabe devagarzinho, falando ali onde ele atua, a importância desse dinheiro ficar em São José dos Campos e a quantidade de projetos sociais que pode ser beneficiado. Eu creio que dessa forma nós podemos ajudar aí no trabalho. Vamos saber como ficam as temperaturas na cidade na previsão do tempo. A tarde se mantém com sol entre nuvens, mas há possibilidade de chuva a qualquer momento. A máxima é de 29 graus e a mínima de 20 graus. Amanhã, quarta-feira, o dia será de sol, mas com chances de chuva passageira ao longo do dia. A máxima será de 28 graus, com mínima de 19 graus. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha aproveitado as informações. Muito obrigada pela companhia e não se esqueça que para rever as reportagens é só acessar o nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!